Queridos amigos, muito bem-vindos a mais este nosso culto, nesta quarta-feira. Este culto que originalmente é dedicado à presença aqui na igreja dos nossos irmãos do grupo de risco acima dos 60 anos, mas mesmo com a proibição de estarmos na casa de Deus por causa deste novo momento do coronavírus, continuamos assim realizando este culto e levando até vocês em casa a palavra do nosso Deus para o alimento espiritual e também rendendo louvores ao nosso Deus. Desejo que Deus abençoe este nosso momento, que todos possam, no seu coração, louvar a Deus, no seu coração também receber a sua santa palavra. Nós vamos iniciar então ouvindo um momento de louvor. Aqui com os anjos da luz, que em júbilo adoram a Cristo Jesus, cercando o seu trono e cantam louvor. Milhares as vozes, mas um só amor. O coro dos anjos ouvimos dizer: é digno o Senhor, pois tem todo o poder. E nós respondemos com alma e com voz: é digno o Cordeiro, entregou-se por nós. Morreste querendo seu povo salvar, e ao céu tu nos levas contigo a reinar. Que sejas bendito, querido Jesus, tu fonte de vida, de bênção e luz. Os céus estrelados, a terra e amplo mar, ao bom Salvador vem unidos cantar. Com eles também entoaremos louvor. Com eles também entoaremos louvor, com grande alegria ao bendito Senhor. Nós iniciamos este nosso momento de culto invocando a Tua presença, ó Deus Pai, Criador e mantenedor de todas as coisas, Deus Filho, nosso Salvador e Redentor, e Deus Espírito Santo, nosso Consolador e Santificador. Queridos irmãos e amigos, a palavra do nosso Deus, que João Batista, quando olhou para Jesus pela primeira vez, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o perfeito que foi o Pai Celeste para resgatar e salvar da perdição. O benefício que Jesus conquistou. Nós vamos diante do confessar os nossos pecados. Este perdão que nos oferece em Jesus. Nosso Deus. Amado Pai Celestial, nós humildemente nos achegamos na Tua presença neste momento em que iniciamos o nosso culto. Nós confessamos de todo o coração por cada um dos pecados que nós cometemos todos os dias contra Ti, contra o nosso próximo, por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, Senhor, à Tua grande bondade, ao Teu grande amor, e Te pedimos que por causa da santa, inocente e amarga paixão e morte de Teu Filho Jesus Cristo, tenhas piedade de cada um de nós e nos conceda o Teu perdão. Amém. Irmãos e irmãs,
vocês que com essas palavras também pecados, como seu Senhor e Salvador pessoal, viver a sua vontade, auxiliados sempre pelo Espírito Santo, eu como ministro e ordenado, cada um de vocês, o grande amor do nosso Pai, parte também por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, um dos seus Pai e do Filho e do Espírito. Amém. Nós vamos ouvir agora a leitura do Salmo para este culto. Louvem a Deus o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para ele e todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez. Deus salvou o seu povo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Nós vamos ouvir agora mais um momento de louvor. Agradecemos, ó Jesus, porque morreste lá na cruz. Teu santo sangue que nos traz justiça verdadeira paz. Jesus, vero homem, vero Deus, ó, vem salvar os crentes teus, liberta-nos do terror, guardando-nos em teu amor. Estende-nos a tua mão, alívio dai proteção, que sob a cruz possamos ter real consolo no sofrer. Certeza plena tu nos dás, de que jamais nos deixarás. Tu és o guia que conduz pela aflição a eterna luz.
Nós vamos ouvir agora a leitura do Santo Evangelho, sobre a qual nós vamos meditar daqui a pouco. Evangelho conforme Marcos, capítulo 8, do versículo 27 até o versículo 38, onde o evangelista registra assim: Depois Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: O Filho do Homem terá de sofrer muito, ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta esta vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos fazer a nossa confissão de fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, nós vamos ouvir mais um louvor. Dolorosa, tu sofreste, ó meu Jesus, foi por mim tanta amargura que penaste ali na cruz. Quanto amor, ó quanto amor, revelaste, ó meu Senhor. Condenado eu me sentia e distante de tua paz, mas gracioso me ofereces o perdão que a vida traz. Quanto amor, ó quanto amor, grato sou meu Salvador. Pecadores somos todos, mas já temos salvação pela fé no sacrifício que nos trouxe a redenção. Quanto
amor, sim, quanto amor. Crede em Cristo Redentor. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do seu Santo Espírito estejam sobre nós neste momento, nos acompanhem nesta meditação e faça com que esta palavra frutifique em nossas vidas todos os dias. Amém. Queridos amigos e irmãos, todos os anos, quando nós temos essa leitura do Santo Evangelho, eu gosto de iniciar a mensagem lendo uma poesia, que na verdade é a letra de uma música. Quanto vale a vida de qualquer um de nós? Quanto vale a vida em qualquer situação? Quanto vale a vida perdida sem razão? Num beco sem saída, quanto vale a vida? São segredos que a gente não conta, são contas que a gente não faz. Quem souber quanto vale, fale em alto e bom som. Quantas vidas vale o Tesouro Nacional? Quantas vidas cabem na foto do jornal? Às 7 da manhã, quanto vale a vida? Depois da meia-noite, antes de abrir o sinal. São segredos que a gente não conta, faz de conta que não quer nem saber. Quem souber, fale agora ou cale-se para sempre. Quanto vale a vida acima de qualquer suspeita? Quanto vale a vida debaixo dos viadutos? Quanto vale a vida perto do fim do mês? Quanto vale a vida longe de quem nos faz viver? São segredos que a gente não conta, são contas que a gente não faz. Coisas que o dinheiro não compra, perguntas que a gente não faz. Quanto vale a vida? Nas garras da águia, nas asas da pomba, em poucas palavras, no silêncio total, no olho do furacão, na ilha da fantasia. Quanto vale a vida? Quanto vale a vida na última cena, quando todo mundo pode ser herói? Quanto vale a vida, quanto vale a pena? Quanto vale quando dói? São coisas que o dinheiro não compra, perguntas que a gente não faz. Quanto vale a vida? Eu gosto muito dessa música, a música da banda Engenheiros do Havaí, que nos traz questionamentos importantes a respeito do valor da nossa vida. E ao longo dos séculos e milênios da história da humanidade, nós vemos que, infelizmente, a vida humana não tem sido muito valorizada. Muitas pessoas já se venderam o seu corpo, a sua vida. Muitas pessoas foram vendidas como escravos. Tantas pessoas acabam vendendo ou alugando o seu corpo para o prazer de outras pessoas. Algumas pessoas chegam até a vender parte do seu corpo, a vender um órgão seu. Muitas vezes, esta venda da vida ou parte dela vai por muito dinheiro, mas na maioria das vezes é por pouco dinheiro. Mas eu lhe pergunto, qual é o valor da alma? Além da nossa vida física, qual é o valor da nossa alma? Quanto você pediria pela sua alma se você fosse vendê-la? Infelizmente, assim como para muitas pessoas a sua vida física e o seu corpo não tem muito valor, também a sua alma não tem muito valor. Muitos vendem a sua alma ao diabo e ao inferno por muito pouco. Por algum dinheiro, por algum prazer, por diversão, por um pouco de fama, status, por sucesso ou também prosperidade material. Nosso evangelho, nós temos Jesus conversando com os seus discípulos, e então ele pergunta às pessoas, aos seus discípulos, na verdade, quem as pessoas estavam dizendo que ele era. E depois pergunta aos próprios discípulos, vocês que estão comigo aí há quase 3 anos ou há 3 anos, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro dá aquela resposta maravilhosa, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: Jesus, você é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro, falando em nome dos discípulos, reconhece em Jesus o cumprimento das profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias prometido por Deus. E após Pedro dizer isso, Jesus fala o seguinte: o Filho do Homem terá de sofrer muito,
ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Aqui Jesus está falando a respeito do preço que Deus pagou pela minha alma, que Deus pagou pela sua alma, a morte do seu filho na cruz. Jesus não só sofreu, ou melhor, não só morreu na cruz, mas antes disso, sofreu injustamente, inocentemente, nas mãos dos seus algozes. Ele foi espancado, foi cuspido, foi torturado e, por fim, morreu na cruz. Querido irmão, querida irmã, você já pensou nisso? Para Deus, a sua alma e a minha alma têm o valor máximo. Porque para salvar a nossa alma do inferno, Ele deu o seu próprio Filho para morrer na cruz. Por cada um de nós, que éramos seus inimigos, filhos desobedientes, originalmente nascidos afastados do nosso Deus. Quanto vale a sua alma? Quanto custa a sua alma? Para Deus, a sua alma tem um valor altíssimo e custou o sangue do seu próprio Filho na cruz. Quando Jesus está falando então da sua missão, da necessidade de ir a Jerusalém, de sofrer nas mãos das autoridades judaicas, Pedro o repreende. Pedro chama para um canto e diz: Jesus, não precisa ser assim, vamos dar um tempo, esperar os ânimos esfriarem, a poeira baixar. Mas agora é Jesus quem repreende Pedro. Depois de tê-lo elogiado pela sua confissão de fé, Jesus, diante dos discípulos, repreende Pedro e diz que ele está pensando não como Deus pensa, mas como o diabo pensa. Pedro agora é usado pelo diabo para tentar desviar Jesus da cruz. Pedro, por pensar como um ser humano pensa, ele não havia compreendido a missão de Jesus, ele não havia compreendido que era necessário o sofrimento e a morte de Jesus para salvar as nossas almas. O apóstolo Pedro estava limitado pela sua condição humana. Mais uma vez eu pergunto, quanto vale a sua alma? Depois de repreender a Pedro, Jesus, ele mostra que não só ele pagaria um preço pelas nossas almas, mas que haveria também algo que nós, como seus seguidores, pagaríamos, e se pagaríamos entre aspas. Jesus diz assim: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Para Jesus, o preço de cada uma das almas foi carregar a cruz nos ombros, foi ser pregado e morto naquela cruz. Jesus foi morto como um bandido, como um criminoso qualquer, a morte mais vergonhosa que existia na época, para salvar as nossas almas. Nós não podemos pagar esse preço. É impossível para o ser humano mover uma palha no sentido de trazer salvação para si mesmos. E que bom que nós não conseguimos e nós nem precisamos, porque Jesus já fez tudo para a nossa salvação. Jesus já pagou o preço altíssimo pelas nossas almas. Mas Jesus aqui está mostrando que existe um preço, existe um custo para nós de sermos seus seguidores e seus discípulos, que é a carga de levarmos esta marca, que é a carga de crermos no nosso Senhor. Enfim, fazendo um resumo, a nossa alma custou caro para Jesus, custou a sua vida. Ele morreu para nos dar perdão, vida e salvação. E seguir a Jesus, ser um verdadeiro discípulo, viver a nossa fé no dia a dia, também tem um custo para nós, porque nos traz consequências. Tantas vezes nós seremos desprezados. Colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida e o seu Evangelho, muitas vezes vai trazer sobre nós um sofrimento. E o próprio Jesus diz que os seus verdadeiros seguidores, os seus verdadeiros discípulos estarão dispostos
a perder a própria vida antes de abandoná-lo e abandoná-lo o Evangelho. Antes de jogarmos fora a nossa vida eterna, nós abriremos mão, talvez, da nossa vida física. Quanto vale a sua alma? Para muitos, infelizmente, a alma vale muito pouco. Muitos vendem a sua alma por pouquíssimo, como Judas vendeu por 30 moedas de prata. Hoje, alguns vendem a sua alma por um jogo de futebol, por um happy hour, uma bebida com os amigos, talvez um passeio, algumas horas de trabalho, a televisão, a internet. Tantos recusam, tantos rejeitam a oportunidade de receber o perdão, a orientação, o descanso, o alimento espiritual e o fortalecimento que nós recebemos na palavra de Deus e na Santa Ceia, e acabam se afastando da casa de Deus por coisas tão pequenas. Não que seja proibido, obviamente que não. As nossas diversões, o nosso lazer, o nosso contato com outras pessoas, isso é muito importante, mas isso nunca pode vir em primeiro lugar. Nós não podemos trocar a vida eterna que Jesus nos dá por simples prazeres nesta vida. Quanto vale a sua vida? Qual é o valor de uma alma? Vale a pena, meus queridos irmãos, trocar o que Jesus tem a nos oferecer por coisas tão pequenas? Vale mesmo a pena desprezar o que Deus nos oferece na sua palavra e nos sacramentos, dando desculpas que não convencem nem a nós mesmos, imagine a Deus? Vale a pena perder a sua alma? Jesus diz, no texto de hoje, o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Quando nós compreendermos qual é o real valor de uma alma para Deus e o tamanho do amor que Ele tem por cada um de nós, com certeza nós teremos prazer em sermos seguidores de Jesus, em andarmos nos seus passos, vivermos com uma fé viva no dia a dia. Quando nós compreendermos o valor que tem a alma para Deus, nós teremos prazer em servir ao nosso Senhor Jesus Cristo e nada, nenhuma desculpa nos afastará dele. Nós vamos ter prazer em ouvir, estudar e aprender a sua santa palavra. Nós podemos observar no dia a dia, falando como pastor e as pessoas que são bastante ativas na igreja, que é muito nítido que as pessoas que compreenderam o valor de sua alma, elas são aquelas que estão mais presentes, que procuram aproveitar cada oportunidade que Deus dá a elas de ouvir a sua palavra, seja participando dos cultos, dos estudos bíblicos, das reuniões de departamento, ofertando o seu tempo, os seus bens e os seus dons ao serviço do reino de Deus, servindo ao próximo em amor. E é isso que Deus realmente quer, que todos nós, de forma generosa, o sirvamos com tudo aquilo que nós somos e temos, pois tudo isso nós recebemos do nosso Deus. Que nós possamos mostrar, através das nossas atitudes de fé, que nós compreendemos o alto valor que as nossas almas têm para o nosso Deus. Olhem as pessoas ao seu redor, olhem aquelas pessoas que são dedicadas ao trabalho do reino de Deus. Elas não são menos felizes, elas não ficaram mais pobres ou mais cansadas por servirem a Deus, servindo ao próximo em amor. Pelo contrário, as pessoas encontram prazer e felicidade em reconhecer que foram amadas por Deus, que para Deus elas têm um valor inestimável e que elas também podem ser instrumentos de Deus, servindo ao próximo em amor. Cada um de nós, queridos irmãos e amigos, pode ser feliz assim também, servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo com a vida que Ele nos deu. Você pode ser assim. Deus quer que você seja assim. Deus fez tudo para que você seja assim. Ele deu a vida do seu Filho Jesus Cristo, que pagou um alto preço pela sua alma. Jesus entregou a própria vida. Qual é o valor de uma alma? Qual é o valor da sua alma? Tenha certeza, para Deus ela vale muito. E eu posso garantir, vale a pena
ser um seguidor de Jesus Cristo. Vale a pena ser um discípulo de Jesus e viver com Ele e por Ele aqui no mundo, porque Ele, com a sua vida, salvou e continuará salvando muitas almas. Amém. Que o grande amor do nosso Pai eterno guarde nossos corações, guarde as nossas mentes para a vida eterna em seu Filho Jesus Cristo. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da sua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Nós vamos ouvir agora mais um louvor. Só é Rei, nosso Deus vitorioso, vós inimigos fugi com fervor, mas tu, seu povo feliz, venturoso, dele recebes consolo e vigor. A vida eterna nos é concedida, por sua graça e mercê sem medida. Os corações levantai pressurosos, com alegria confiai no Senhor. Com todo amor reconforta os ansiosos, livra de angústias e ampara. Amparo e renovação da nossa esperança de cura. Fortalece todos os que lutam contra a doença. Ainda lembramos do nosso irmão, pastor Kurt Albrecht, que ainda está enfrentando esta doença, e tantos outros que pelo Brasil afora e pelo mundo afora ainda estão enfrentando essa doença. Anima, ó Pai, os profissionais de saúde para não perderem as forças. Abençoe a ciência para que encontre o alívio e a cura. Aos enlutados, envia o teu consolo. Aos que vivem seus últimos momentos de vida, guarda-os na tua misericórdia. Que todos em suas dificuldades recebam tua paz e sejam fortalecidos na tua bondade. Mostra a todos que não estás distante dos seus sofrimentos e nem te mantens indiferente às suas necessidades. Também queremos, Senhor, te pedir em favor do pequeno João Pedro, que ainda está na UTI, internado. Te louvamos pela recuperação que ele tem tido e te pedimos que, na medida do possível, quando for da tua vontade, que ele possa voltar para casa com seus pais, para que possa continuar alegrando tanto a família. Oramos, Senhor, em nome daquele que sofreu e morreu por nós, que deu a sua vida para salvar as nossas almas, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queridos irmãos e irmãs, assim nós chegamos ao final de mais este nosso culto. Quando fazemos o culto só online, nós reduzimos um pouco também, mas de qualquer forma nós temos sempre a alegria de louvar ao nosso Deus através dos louvores e receber nos nossos corações o alimento espiritual através da sua santa palavra. Desejo que Deus dê a todos vocês que nos acompanharam uma noite de descanso sob a sua proteção.
Nós vamos daqui a pouco ouvir um louvor para o encerramento deste culto, e após o louvor nós teremos umas informações a respeito de ofertas da comunidade. Alguns membros da comunidade têm perguntado como fazer a oferta, já que diante de todo esse cenário, esse ano nós não fizemos os envelopes por enquanto. Então nós temos os dados da conta da comunidade. Algumas pessoas que também não são membros da comunidade ou da igreja já demonstraram vontade de colaborar também com o trabalho do Reino de Deus através desta comunidade. Então todos aqueles que desejarem podem fazê-lo, e depois do hino então nós teremos as informações ali. Que Deus abençoe e guarde a todos nós nesta noite, e amanhã às 19h30 nós temos nosso momento devocional, e também no sábado o nosso culto semanal. Até lá, boa noite a todos.